Fala, turminha, bom dia. Beleza? Bom dia. Bom dia, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Bom dia, professor. Tranquilo? Beleza? Bom dia. Mora? Oi, professor, bom dia. E aí, Boa e Marcela, bom dia, tudo bem? Amélia, legal. Mila, Manu tá entrando aí também. Maravilha, galera, beleza. E aí, Lucas, friozinho bom, né? Tempinho, frio, chocolate quente. Quem tá tomando chocolate quente aí? Beleza. Ah, legal, boa, hein? Boa. Olha, Mila tá parecendo aquelas jornalistas, sabe? Correspondente internacional que estão lá no Paris, Tá igualzinho. Londres, Amsterdã, né? Zurique, que estão lá com aquelas Vamos falar com a Mila atrás. da Holanda. Legal, hein, Mila? Beleza. Bonito seu fundo aí mesmo. Passando agora para Mila. Eu nunca soube o sobrenome. Legal. Eu tava vendo, isso me lembrou uma história muito curiosa, cara, muito engraçada. Agora estão vendendo, porque né, nessa época todo mundo tá fazendo live, né? Quer fazer live, monta curso online para vender e tal. E aí eu tava vendo, estão vendendo fundos distantes assim. Bizarro, né? Para a pessoa ficar com ar, né? Ah, não, a pessoa tá na sala da pessoa assim, ela tem muitos livros e tal. Doideira, né? Vendendo assim, galera, assim, tem de tudo, né? Bom, é um cenário, né? Um cenário. Mas fica bonito mesmo, né? Bom, enfim. Aquele pote ali que você não tirou. Vocês assistiram, então? Eu queria só pedir para quem está com o áudio aí aberto, quem está com ruído, para desligar, por favor, tá bom? E vamos lá, galera. A gente compartilhou, então, na última aula, compartilhamos aí um podcast. Vocês ouviram? Podcast, não, né? Para vocês foi podcast? Não, não foi. Não. Desculpa. Mas eu mandei, foi uma aula mais teórica, né? Para vocês fazerem uma leitura atenta, atenciosa, e depois para a gente conversar aqui em sala, certo? Em sala virtual, mas em sala. E aí, vocês conseguiram ler? O que vocês acharam dos assuntos? Contem para mim. Eu achei bem legal. Achou legal? Ótimo, beleza. O que mais? Alguém mais? Curtiram o assunto? Olha, a gente tem, assim, todo professor, toda pessoa tem, né, claro, né, suas preferências pelos assuntos, né, suas preferências. Eu também tenho, mesmo sendo professor de história, não são todos os assuntos de história que me agradam muito, né? Eu gosto, claro, de todos os assuntos, porque eu sou formado nisso, estudei isso, mas existem aqueles que a gente gosta mais, né, que tem mais afinidade ou se identifica melhor, sei lá. Normal. E aí, esse é um dos assuntos, né? Idade Média é um desses assuntos. Eu gosto muito, me identifico. Enfim, na faculdade eu ficava viajando lá, lendo os livros e escrevendo sobre isso. E aí, isso está sempre na nossa cabeça, né? Quem nunca, galera, ficou pensando, ou, né, sei lá, quem nunca gostou, quem não gosta de filmes de reis e rainhas e castelos e tal. É interessante, né? Tá sempre na nossa cabeça isso. E aí, a gente falando de Idade Média, né? Assim, é um período muito longo, sabe? É claro que tem essa marca, né? O mundo medieval é um mundo que a gente logo associa a cavaleiros, né? E a duelos, a damas e cavaleiros. Enfim, tem gente que associa a dragões também, né? Mas é esse mundo. Agora, não é só isso, né? Não é só isso. A gente pensa logo também no mundo dependente. Gustavo entrou aí. Bom dia, Gustavo, beleza? Bom dia. A gente associa também a um mundo rural, agrícola, e não é só isso também, né? No começo, sim, né? No começo da Idade Média, a gente chama de Alta Idade Média. Quanto mais longe do nosso tempo, Alta Idade Média. Quanto mais vai se aproximando, a gente chama de Baixa Idade Média.
tá? Mas no começo, né, do que a gente chama de Idade Média, que é lá no final do Império Romano, que é o século V, né? O século V. Faz assim porque é um V, O né? professor travou para mais alguém? Não entendi o quê? Travou pra mim também. Pra Travou, mim né? travou. Travou? Achei que fosse só eu. Não, tá sim. Né, Mona? Aí, voltou? Voltou, né? Beleza. Então, lá no século V, galera, estou fazendo assim porque é o Vzinho do século V, sim, existia essa paisagem mais ruralizada mesmo. E quando a gente pensa em Idade Média, a gente pensa, né, no mundo rural, na dependência da terra em camponeses, em reis e rainhas, enfim e tal. Mas foram 1000 anos, sabe? 1000 anos de Idade Média. A Idade Média só vai terminar lá no século XV. Então, vai do século V ao século XV. Então, é um período muito longo de tempo, né? É claro que quem escreveu isso, quem disse isso, né? Quem delimitou assim, quem fez essa divisão, foram os pesquisadores, né? E então a gente tem lá aquela divisão tradicional, né? Pré-história, Idade Antiga, Média, Moderna, Contemporânea, que é o nosso tempo atual. Aliás, sempre que eu falo nisso, eu lembro de um nome que estão usando para se referir ao nosso tempo atual. Contemporâneo já quer dizer o tempo atual, certo? Os nossos tempos. Porém, em algum momento vai ter um novo nome, certo? Ou um nome para deixar para a idade que a gente vai deixar, né? Para nomear a idade que a gente vai deixar e vamos começar e continuar na contemporaneidade, porque o próprio nome quer dizer isso. Mas existe um termo que se refere assim, aos nossos dias, né? Que é a idade mídia. E faz todo sentido isso, né? Faz muito sentido, porque o nosso uso das mídias digitais é intenso e sempre, e diário, né? Nós estamos aí com esse problema de pandemia e a gente está aqui numa sala virtual. Estamos usando mídias eletrônicas para ter aula, né? E isso é muito legal, isso é muito interessante. E é um termo também para a gente estar refletindo sobre isso, né? Porque faz sentido, faz muito sentido mesmo. A vida de vocês, a nossa vida, né? Mas a dos adolescentes, né? Da geração de vocês é muito marcada por isso, né? Eu estava com meu filho uma vez, a gente foi a um condomínio aqui em Cabo Frio, lá em São Pedro, na verdade. E aí no condomínio, não sei por que razão, ele é um condomínio mais antigo e ele tinha ou tem ainda, não sei, já faz um tempinho isso, tinha um orelhão lá, tipo uma sede social, sabe? Um salão de festas assim e tal. Então tinha um orelhão lá. E aí começou a chover, a gente foi lá né, tava na quadra, no parquinho e tal, começou a chover, a gente foi lá para onde tinha um abrigo, né? Era tipo um salão social. E aí tinha um orelhão lá. Eu falei para ele, filho, sabe o que é isso aqui? Aí ele, não sei. O que é isso? Né? Ele tá com 9 agora, na época ele tinha, não sei, uns 5 anos. E aí ele, para vocês terem uma ideia, né? Ele não sabia o que era o orelhão. Orelhão, eu já sei o que é. Aí, legal, né? Muitos de vocês também não sabem. Um orelhão, galera, é um telefone público. É um telefone público. Eu acho que aí em Búzios, eu acho que, não sei, viu? Não lembro. É tipo aqueles da Inglaterra, sabe, vermelho, só que menos chique. É isso aí, isso mesmo, Bruno. Exatamente. É um telefone público. Na praça, normalmente, aqueles lá? Na praça, né? Ali na Praça Santos Dumont deve ter ainda, né? Eu acho que tem. Aqui, ó, gente, que eu desenhei. Eu acho que tem, sim, eu acho que tem. Então, galera, isso é um exemplo também, né, do que a gente, assim, da geração de vocês, né, do nosso tempo atual. Porque todo mundo tem celular, cada um tem o seu celular, né? Os adolescentes, as crianças têm celular. Então, o uso desses telefones públicos, assim, está cada vez menor, né? Bom, mas enfim, isso é só um exemplo para a gente falar aí dos tempos atuais e dar um exemplo, fazer uma comparação da Idade Média, que tem esse nome, Idade Média, com o nosso tempo atual. E falando daquela divisão tradicional que a gente vê lá no 6º ano, né? Pré-história, antiga, média, moderna, contemporânea, enfim. Bom, vamos lá. E aí, na nossa aula, né, na nossa teoria, falando assim, diretamente aqui do nosso assunto, na nossa teoria, naquele planejamento de aula, eu mandei para vocês, e aí eu dei um exemplo lá
que eu uso sempre em sala, uso sempre. Porque se a Idade Média ela tem mais de 1000 anos, né? São 1000 anos aí, então muita coisa mudou em 1000 anos. É claro, muita coisa mudou. Tem uma rádio, a rádio Band FM, ela tinha, não sei se tem, eu nem tenho costume de ouvir rádio. Mas, enfim, das vezes que ouvi, normalmente eu ouvia quando estava no carro, né, indo para o Rio, alguma coisa assim. E aí para saber do trânsito e tal. E eles tinham um slogan que era muito interessante, que é bem sugestivo também, que dizia assim: em meia hora tudo pode mudar. E eles usavam isso porque a cada meia hora tinha um boletim de notícias. Não sei se tem ainda e tal, mas tinha um boletim de notícias. Em geral, se você ouvir uma vez dessas, né, você já está sabendo quase de tudo. Mas, enfim, mas é verdade, em meia hora tudo pode mudar, né? Alguém pode dar um telefonema aqui para você e você, não, preciso sair agora. E você vai lá na esquina, encontra o amor da sua vida e resolve, tá bom, vou me mudar, vamos morar na Indonésia, vamos embora, acabou. Enfim, em meia hora tudo pode mudar, né? Uma viagem, né? Mas tudo pode mudar, galera. Em meia hora tudo pode mudar. Então, se em meia hora tudo pode mudar, imaginem vocês em 1000 anos. Então, muita coisa mudou. A Idade Média é um período muito longo, então muita coisa mudou, né? Então, quem está entrando? Tava escuro aí. Bom dia, Isabelle, tranquilo? Nossa, deu até medo. Bom dia, professor. Isabelle Bom assim no dia. escuro. Beleza, bom dia. Deixa eu só chamar quem está aí, galera. Mila já estava, Mila, Amélia, Bruna, Mora, Marcela, Isabelle entrou agora, Manu, Lucas, Gustavo, Rafa. E aí, Rafa, tudo bem, Rafa? Oi. E Galaxy J6. Não sei quem é Galaxy J6, galera. Quem é? Eu acho que é o Lucas. Não, o Lucas está com o nome aqui. É Motorola. Lucas, sei lá, Sony? É? Deve Não sei. aqui. iPhone. Não, mas o Joaquim É? aparece... Ó, galera, se Quando ele tá identifica sem aí. câmera, aparece um G. Por quê? Não sei. É. Mas tudo bem. Bom, se identifica aí, porque senão não posso dar presença aqui e marcar a participação de vocês, beleza? Bom, galera, pega o livro aí comigo, vamos lá, pega aí o livro comigo pra gente acompanhar aí. A gente vai corrigir a atividade hoje? Vai sim. A gente vai corrigir as atividades. Vamos lá, abre comigo. Eu vou tentar, eu não sei se eu vou conseguir, deixa eu tentar abrir aqui, que aí eu compartilho a tela com vocês. A gente vai direto para a página do dever ou a gente vai, você vai revisar com a gente a matéria? Vamos fazer, o que vocês acham de fazer essa... São 8h44, né? Bom, vamos pular. A gente corrige logo, aí se der Corrige tempo, logo? depois a gente Vamos lá. fala. Vamos para a página... De 10. Vamos para a página 9 aí, 9, porque aí a atividade da página 10 é em relação à página 9, tá bom? Que fala aí da atividade artesã no campo e nas cidades. E aí isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando no começo, né? Das associações que a gente faz. Não sei se vocês fazem também, viu, galera? Estou falando assim, de mim, do que eu pensava e penso, né? Quando vem a palavra tempos medievais na cabeça, né? Pensava naquela paisagem ruralizada, né? No uso, na dependência do solo, da terra, da agricultura. Então, pensa em camponeses e tal. Enfim, mas essa atividade foi modificando com o tempo, né? As pessoas foram encontrando formas diferentes de se trabalhar a terra. Não sei, por algum motivo eu penso em guerra. Guerra, sim, com certeza. Guerras, né? Aqueles combates medievais, e foram várias Porque guerras. aí eu penso, né, lá naqueles caras que, sei lá, tinha, só que era assim, sabe? Aí parecia que tinha um narigão. Sim. Aí, Eram umas eu armaduras, né, guerra. que eles usavam, né? Eram umas armaduras que eles usavam. Olha, pra você ter uma ideia, Bruno, é bom seu exemplo, tem uma guerra chamada a Guerra dos 100 Anos. Houve diversas guerras, tá bom? Mas, por exemplo, uma delas foi a Guerra dos 100 Anos, que durou mais de 100 anos, por curiosidade, né? E essa guerra favoreceu até mesmo ao surgimento de Inglaterra e de França, do país, da nação, do Estado Nacional. Esse é o nosso próximo assunto,
que é a formação dos estados nacionais. Interessante isso, né? Porque o que a gente conhece como países hoje nem sempre foram países, né? Nem sempre foram assim. Eram reinos independentes, reinos separados. E por alguma razão, né? Que são particulares, essas razões, eles se juntaram e formaram um Estado Nacional. A gente vai conversar melhor sobre isso. Isso tem tudo a ver com o comércio, com a classe burguesa, enfim. E aí, galera, para a gente dar uma acelerada aqui, nem sempre o uso da terra foi tão intenso assim, né? Ou exclusivo assim. No começo, sim. Mais próximo, lá na Alta Idade Média, sim. Mas com o tempo, a agricultura foi se modernizando, foi se desenvolvendo. E também o comércio foi se desenvolvendo. O comércio foi se desenvolvendo e foi surgindo uma nova classe aí. A classe burguesa, que é uma classe de comerciantes. E por que eles têm esse nome, burguesia? Vocês já ouviram falar desse termo, burguesia? Sim. Então, é uma classe de comerciantes, né? E por que burguesia? De onde vem isso? As pessoas que faziam comércio, isso comércio de tudo, tá? De ferramentas, de armas, de roupas, de alimentos também. A gente vai falar agora que a nossa atividade é sobre isso. Eles faziam comércio em umas feiras que eram destinadas para esse comércio, tá bom? E esses locais eram chamados de burgos. Burgos, daí o nome burguesia. As pessoas que faziam esse comércio nessas regiões passaram a ser chamados de burgueses. E com o tempo eles foram enriquecendo bastante e se tornaram uma classe forte, muito poderosa mesmo, né? Enfim, isso tem tudo a ver também com a formação dos estados nacionais, porque para eles, né, para quem faz comércio, era muito mais interessante que existisse um estado forte, um estado só, com uma moeda, com menos impostos, né, sob uma autoridade real, que é do rei, do que existirem vários reinos independentes, cada um com sua moeda, cada um com suas fronteiras, enfim. Então, para eles era muito mais interessante. E eles vão estimular, né, a formação desses estados, né, a concentração de poderes no rei ou na rainha. Mas, enfim. E aí, galera, nessa atividade aí, vocês têm que dar uma olhadinha na página 9 para fazer a questãozinha na página 10, que fala sobre ofícios, que fala sobre profissões. E aí era para vocês observarem aí e anotarem do lado que profissões vocês observam aí, né? Vamos fazer. Vai lá, Bruna. Eu botei assim por pontinho. Acho que eu botei um pontinho e escrevi. Claro, tranquilo. Uhum. Tá, aí carniceiros e fuleiros eram menosprezados por terem contato com sangue. Uhum. Escultores eram reconhecidos pela beleza de suas obras. Vendedores de flautas. Então, eu associei esse negócio aqui da direita, o primeiro da direita, como flauta. Eu não sei lá, pra mim parece flauta. O primeiro de cima da direita, é isso? Não, o primeiro de baixo, da direita. Ah, tá. Uma flauta, né? Sei lá, eu associei como flauta. Tá, Isso aí parece... eu botei. Não, falei, pode falar. Vendedores de flautas eram reconhecidos pela apreciação musical na sociedade. Isso eu pesquisei na internet porque eu não sabia direito o que era. Aí eu pesquisei na internet. Não tem problema. Cozinheiros eram apreciados por fornecer alimentos. Escritores eram reconhecidos devido à apreciação do povo à literatura. Marceneiros eram importantes por fabricar móveis para a população. Ferreiros eram reconhecidos pelo contato com objetos de valor. Artesãos de armaduras eram reconhecidos por protegerem os guerreiros. Ótimo, beleza. Aqui dá para ver, assim, tá certo. Você vê aí, isso aí, Bruna, pode ser também um órgão, tá? Ele tá, ou um relógio, um oratório. Eu até pensei nisso, assim. Só que aí, como que eu vi que tinha bastante flauta ali, eu associei como que aquilo fosse, tipo, porque um armário com flautas dentro, não sei. Sim, porque que tem umas bordas. A ideia aqui é vocês observarem que existiam essas profissões, né? Que são profissões muito antigas também e que sempre existiram, apesar das associações ao meio rural e à zona rural, né? E à agricultura, né? E à prática agrícola e tal. As profissões sempre existiram e foram muito importantes porque
a partir dessas profissões, do comércio desenvolvido por elas, que surgiu a classe burguesa, e daí surgiram outras coisas, né? Enfim, estimularam lá a formação dos Estados nacionais. Isso tem uma influência política muito forte, tem um alcance muito longo também, tá? E é interessante, então vocês podem anotar aí, tá? Anotem aí, pode anotar aí. Ó, a gente vê um comerciante de carnes, você vê um pintor, um escultor. Pode falar, Manu. Manu, quer falar? Não. Não? Você estava balançando assim, achei que... Ô, tio. Fala, Joaquim, beleza, cara? É o Galaxy. É porque eu tava ali, é porque o meu cabelo tava... Você era o Galaxy, beleza. Beleza, Joca. Bom que você tá aí, bom dia. Ninguém sabia que era Maravilha, galera, vamos lá. Ó, então pode anotar aí. A gente vê um pintor, um escultor, vê um açougueiro, né, um comerciante de carnes aí e tal. Que mais? Um relojoeiro também, relojoeiro. Fabricante de armaduras também. Um ferreiro, né, como a Bruna falou, né? Ele faz armaduras, ele faz Eu ferramentas. botei ferreiro no que tá Ferreiro. no meio à esquerda, e eu botei fabricante de armadura no que tá embaixo à esquerda também. Tá ótimo. Beleza. Então, acompanharam aí? Conseguiram fazer? Legal. Só uma curiosidade, nessa figura do meio aí, vocês estão vendo que eles estão assando aí uma carne, né? Um animal. Cozinheiro. Estão fazendo tipo um churrasco, né? Vocês conhecem a história da palavra barbecue? Barbecue? Conhecem? Existem várias explicações, né? Uma delas sempre me chamou muita atenção, porque é bem curiosa. Tem um animal numa barra, a bar to be killed, um animal na barra para ser morto, na barra. A barbecue, a bar to be killed. É curioso, né? Mas, enfim, é aquelas historinhas que a gente aprende em curso de inglês, né? Livro 1 do curso de inglês. Barbecue. A barbecue. Tá aí a palavra, barbecue. Barbecue. Enfim, galera. Aliás, é uma boa para hoje, né? Sexta-feira, tá frio, fazer uma fogueira, um churrasco, assar uma carne e tal. Aproveitar Uma fogueira? Uma fogueira? Vamos lá, galera. Seguindo, então, vamos lá. Botar fogo na casa? Não, botar fogo na casa aí não é uma boa. Bom, esse mundo do trabalho... Oi, pode falar. Quem falou? Quem trabalha na lavanderia é o quê? Lavadeiro, Lavandeiro. né? Na verdade, Lavador, não tem gente que trabalha na lavanderia, porque a lavanderia é só uma pessoa, é tipo um recepcionista, porque ele só pega porque quem faz o trabalho é a máquina. É a máquina, né? A lavanderia... Nessa foto não é Eu acho que só tem uma pessoa assim pra controlar, mas eu já vi uma lavanderia que não tem ninguém. Tipo assim, né? é só a máquina. Você só tem que você põe uma moeda. Eu acho que a máquina é de graça. Aí se você não tiver sabão, você bota uma moeda. Aí tem uma máquina lá e sai sabão. Eu não sei, eu nunca fui numa lavanderia. Só que, Bruna, nesse caso não tá que a pessoa tá lavando na mão mesmo. Não, porque aí o tempo antigo. Essa imagem que você mandou, essa última do canto direito, não é isso? É isso, Manu? Onde que a pessoa tá lavando roupa, gente? Não sei. Esse foi só um exemplo que ele deu, não foi? Ah, tá. Não foi daí não. Essa última aí, o ofício, o trabalho, é um fabricante de órgãos. Muita gente, cachorro... Sabe o que é um órgão, galera? Sim. Sabe o que é órgão? Sim. Botei. É aquele. É tipo. um piano, né? É tipo um piano, só que tem duas teclas. Isso. Aham. Eu fui numa igreja que tinha 6 órgãos. 6 órgãos. E tem uns que são E no gigantescos, topo. né? Tipo assim, lá isso no topo mesmo. da igreja. É isso mesmo. Eu sempre achei curioso, tipo assim, como que as pessoas construíam igrejas tão altas naquele tempo antigo. É verdade, Bruna, é verdade. A gente vai estudar mais para frente um pouco alguns estilos, né? Esse que você está falando, Bruna, deve ser uma igreja em estilo gótico, tá? Na Espanha tem, na França, deve ser. na É porque Catedral de Milão, é mais assim, né? Tipo assim,
Pá, 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 pá. Não, tem É porque órgão faz um barulho mais grave, né? A posição Esse é o som desses mais órgãos, grave. a posição desses instrumentos, ela ficava assim, num lugar mais elevado, para aproveitar toda a acústica do meio ambiente, do É ambiente, porque tá? Porque eu não fui tinha num lugar alto-falante, assim. né? Não Eu tinha acho que. Eu não amplificador de sei. som, era um amplificador Porque assim, natural. só que não era uma igreja muito assim, igreja. Era uma Ah, sim. igreja, só que era tipo a igreja de um castelo. Ah, legal, Aí legal. quando a gente tava andando pelo Aham. castelo, a gente já começou a ouvir os órgãos assim, do nada. Uhum. Não, mas Legal, legal. Bom, vamos lá. Então, galera, esse dinamismo aí do comércio, das profissões e tal, ele vai aumentando, vai se intensificando com o tempo também. Essas regiões de comércio, né, os burgos, eles vão se intensificando, vão aumentando também. Então, tem uma relação de comércio aí que é forte, que é dinâmica, e essas pessoas, esses comerciantes, eles não faziam só comércio ali, não vendiam só as mercadorias que eles faziam ali, né? Eles viajavam e compravam mercadorias fora dali e levavam para vender também. Então a gente está falando aqui de um comércio internacional, tá? Eles saíam, foi criada aí uma rota de comércio, tá? Europa, Oriente Médio, Ásia e Oriente Médio, porque essas mercadorias orientais, elas eram muito apreciadas lá na Europa. Então os comerciantes saíam de lá da Europa, de Veneza, por exemplo, que era um dos principais portos da Europa, viajavam pelo Mediterrâneo e aí desciam lá no Egito ou em alguma região próxima dali, faziam comércio, pegavam outro transporte lá no Mar Vermelho, né? Enfim, a gente está falando aqui de um comércio internacional, certo? Eu travei aí, galera, travou, né? Voltou agora? Voltou? Não? Sim ou não? Acabou? Voltou? Não, Voltou? Pra mim ele travou de gente- olho fechado aberto. É, assim. Ah, voltou, né? Voltou. E aí, voltei? Beleza, ótimo, ótimo. Você tinha Bom, dado assim, professor? sério? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Galera, olha só. Para dar uma acelerada, já são 9 horas, para dar uma acelerada aí. Então, a gente fala aqui de comércio internacional, né, que vai intensificando essas relações comerciais na Europa, nas regiões dos burgos, certo? Na sua página 13, acompanhe aí, na página 13, dá para ver essas rotas, um mapinha dessas rotas comerciais. Acompanha comigo aí, ó. Eram bem intensas, viu? Bem fortes, bem intensas. Lá o Porto de Amsterdã era bastante movimentado, de Veneza também. Tinha um eixo Mediterrâneo, Oriente, e tinha um outro eixo acima também, tá? Ali nas Ilhas Britânicas também, ok? No Mar do Norte, né? Canal da Mancha, Mar do Norte, beleza? Que iam lá para os países nórdicos, né? Atuais, né? Suécia, Noruega, enfim, tá bom? Dá para a gente ver aí, certo? Bom, pulando para outra página, acompanha comigo aí, galera. Pulando para outra página, vamos dar uma acelerada aqui, rapidão. Que a gente fala. A história, eu falei no começo, né, que se em meia hora tudo pode mudar, imagine em 1000 anos. Então, a Idade Média é um período muito longo e a gente vê um meio mais ruralizado, um uso muito intenso da terra e tal. Depois vê o dinamismo do comércio, o crescimento das cidades, o renascimento das cidades, né? do mundo urbano. Havia cidades grandes, bastante grandes, viu? Durante a Idade Média. E aí, a história ela é cíclica, galera. É cíclica. Tá? Vou usar um exemplo bem atual aqui nosso, né? A gente está agora num período ruim demais, muito ruim, né? Pandemia, crise econômica, as pessoas estão em casa, dores para sair, sintomas e tal. Enfim, mas isso vai passar. Isso vai passar. Até 2 meses atrás, a vida estava normal, né? A gente estava indo para a escola, voltando, viajando, enfim. E aí agora está esse período. Mas isso vai passar. Ou seja, a história ela dá voltas, dá muitas voltas. Lembre-se sempre disso, a história dá muitas voltas, certo? Ela é cíclica, né? Então existem períodos de alta, períodos de baixa, de tristeza, de alegria, de sofrimento, de euforia, enfim,
a história faz muitas voltas. Aqui a gente tem um exemplo disso também, né? De renascimento das cidades, né? Do mundo urbano, de mudança. Não deixou de existir. Tô correndo contra o tempo aqui, né? Peraí. Não deixou de existir, galera, o meio rural, tá? Os camponeses. Eles continuaram existindo em número muito grande, era a maior parte da população, na verdade, tá bom? Mas existe uma mudança, existe um dinamismo, né? E aí, um período de desenvolvimento. Só que começa um período de crise também. Século 12, 13, muito desenvolvimento. 11, 12, 13, desenvolvimento. E aí, século 14 é conhecido como um século de crise, tá bom? Tem até um nome que a gente dá, a crise do século 14, porque foi um período onde houve quebra de colheita, o tempo estava muito ruim, tá? Por muitos dias seguidos, né? Semanas e semanas, tempo ruim, chuva, quebra de colheitas, o que gerou fome, o que gerou miséria, sofrimento, o que baixou a imunidade das pessoas. As pessoas ficaram mais suscetíveis a doenças e epidemias também. E aí a gente fala Então da foi pandemia, isso. e aí a gente Foi fala isso então que causou. Foi O por quê? isso que as pessoas pegaram com mais facilidade. Exatamente, Porque elas Bruna. já estavam com o sistema imunológico ruim. Exatamente, por isso. Faz muito sentido. Nossa. Isso que a gente chama a epidemia de peste negra, tá bom? Que era uma doença Peste que bubônica. possivelmente, sim, a peste bubônica, ela se manifestava de duas formas, né? Ou atacava o pulmão da pessoa, ou então ela criava bulbos na pele, tá bom? Bolhas Mas enormes. contaminava os animais Causavam- também, né? E não podia comer a carne deles. Não era Oi? isso? Contaminava Não. os animais também, não podia comer a carne deles, não era isso? Não sei se contaminava os animais também não, Manu. Eu acho que eu não lembro se era isso ou se não era. sei. Na verdade, isso aí era só uma história, era só pra criar a história. Porque se pudesse comer a carne, por que raios as pessoas iam comer as crianças? Então aquilo é só pra. Eu acho que aquilo era só pra criar a história. Ou eu acho que infectava também cavalo e vaca, não sei, não é. Sei lá. Bom, Eu pensei que corona fosse transmitido pelo morcego, né? Surgiu. Então, essa... Segundo a eles, surgiu um cara, porque chinês é assim, né? Se mexeu, come. Então, eles comiam morcego. Nossa, Aí esse cara comeu um morcego que estava infectado. Hum. Supostamente, ele comeu um morcego que estava infectado. Aí, não se sabe por que as pessoas continuaram viajando. mas Professor. cara, os Simpsons eles Pode falar. perderam tudo porque eles Então, no começo, no meio, não no meio, no começo da quarentena, meus pais chegaram pra mim e me chamaram pra ver um filme. Uhum. Era um filme que tava, tipo, mostrando também que as pessoas estavam de quarentena, que era, tipo, uma doença que se você encostava na pessoa, a pessoa começava a desmaiar e tinha que ir pro hospital. Então, a doença... Então, a doença começou o seguinte. O morcego que estava infectado comeu um pouquinho da banana, aí jogou esse pedaço da banana para um porco, aí o porco comeu, vendeu O porco vendeu o pedacinho da banana? Não, venderam o porco para alguém comeu, alguém espirrou, aí outra pessoa espirrou, aí foi espalhando para todo mundo. Mas peraí, qual que é o nome desse filme? É o quê? Sim. Epidemia? Porque tem Eu vários não filmes, tem lembro. pandemia, epidemia, tem um monte de filme verdade, Só pra eu melhorar não nosso astral, né? Fazer a gente esquecer. Nessa época eu não assisto a esses filmes, viu? Aqui, eu sei que vocês estão falando, não se sabe ainda exatamente, né? Não se tem certeza de onde surgiu. Aí tem a história do morcego lá da China, que aí tem até uns memes aí, né? Um sapinho olhando assim por uma janela toda embaçada, com chuva lá fora e tal. Perguntando pra ele, você podia ter fervido o morcego pelo menos, né? Podia ter fervido o morcego. É verdade. Mas enfim, na China, a China é muito populosa e eles têm o costume de comer animais selvagens também, né? Eu estava até vendo agora um dia desse aqui, essa semana mesmo, uma matéria da BBC Brasil, dizendo que um
o cara tinha comido o intestino de uma cobra. E aí ele tinha o costume... Cru. Tinha comido os ossos de uma cobra. Tudo da China é cru, cara. Não, mas tem gente que morre porque... Tem gente que come polvo cru e morre porque gruda no pescoço. Nossa, Se você engole, aí gruda na parede do seu pescoço e você não consegue mais respirar. Aí morre. Bom, Será por quê? Aí eu vi um negócio, nossa, deu muita pena, porque, assim, eles têm umas feiras, né? Tipo assim, você consegue ver a barata subindo em cima da outra barata. E aí tem uma parte que é uma barraca de gatos, porque, assim, eles comem gato também, eles comem cachorro. Só que, assim, não é tipo assim, pra fazer você se sentir pior, você escolhe qual gato e ele mata na hora. Olha só. É que nem com o polvo, esse polvo aí que a Bruna falou, eles matam na hora, por isso que ele fica se mexendo, porque ainda tá nervoso. Porque a China é super populosa e eles não têm como alimentar, não dá vazão, não consegue alimentar. Mas, professor, Então, professor, existem feiras, rapidinho, existem feiras onde são abatidos e são comercializados esses animais. E esses animais convivem ali todos juntos ali. Então as pessoas vão lá, escolhem e comem e são preparados ali mesmo e comem ali mesmo. Enfim, teria, por causa dessa mistura toda ali, né, de animais e fezes e urina e tal, teria desenvolvido o vírus ali, mas não se tem certeza também disso, tá, galera? Ô, tio! Mas peraí, eu só tenho uma pergunta. Se eles comem de tudo, como que souberam que o cara morreu, né? Obviamente, porque ninguém conhecia, não tinha nenhuma forma de tratamento. Enfim, como que sabiam que era especificamente do morcego, sendo que tinha um monte de coisa estranha no estômago daquele chinês? Não sei dizer, Bruno. Provavelmente quando ele Eu morreu, acho que é morcego. sabe aquelas pessoas que... Mas ninguém sabe que foi morcego. Sim, mas tipo assim, nosso estômago tem tipo um ácido, então a bactéria já teria tipo que, depois que o cara morresse, já teria tipo assim, morrido mais ou menos. Estaria ainda no sangue, mas não mais no morcego. Mas aí fizeram exame de sangue e botaram no microscópio. Não, continuaria no sangue daquela pessoa, mas acho que não tá mais no morcego. Porque o morcego já foi pro suco ácido. Pode ser morcego. Pode ser. Que seja. Ou é um alimento. Mano, o chinês é muito incompetente. Eles largam o troço cru e comem assim. Mano, os caras são incompetentes. É galera, olha diferente só. de um Faltam porco 2 cru. minutos para encerrar a nossa aula. É diferente de comer sushi. Porque sushi Exatamente, sushi. diferente. A morte do morcego. Mas se você comer um intestino de cobra... Cara, Mas comer sushi, eles tiram a parte, assim, mó cuidadoso. Não, tipo, acho que eu vou comer esse peixe aqui. Galera, olha só. O nosso tempo está acabando. Eu sei que é legal, eu gosto quando vocês trocam ideias aí, mas o nosso tempo vai acabar. Então, olha só, eu vou deixar aqui para a gente terminar, para vocês terminarem, página 18, dei uma olhadinha aí, página 18, página 20 e... Página 19 também. 21. 19, você passou 19 também. A 19 também, né? Isso. Até a 21, beleza? Vou deixar para vocês terminarem. O nosso tempo vai acabar. 1 minuto e 20 segundos para terminar. Olha, então, quero que vocês fiquem pensando aí, né? Em história cíclica, tá bom? Período de alta, período de baixa. Isso muda, isso sempre muda, sempre passa, ok? E com a Idade Média não foi diferente, tá? Aconteceu assim também, né? Período de alta, em desenvolvimento, renascimento das cidades e tal. Depois a grande crise do século XIV, que matou muita gente, muita gente. Tá bom, galera? Bom, façam as atividades aí, tá bom? Bom fim de semana, boa sexta-feira, bons estudos. Qualquer coisa eu tô aqui no fórum para tirar dúvidas e conversar com vocês, beleza? Tá bom. Beleza? Valeu pela atenção. Gente, qual que é a próxima aula? É geografia ou português? Geografia. Geografia. Bye, bye. Geografia. Tchau. Tchau. Valeu.